Olá pessoal, como todo mundo sabe, o nosso querido Padre Vantuí, agora Monsenhor Vantuí, foi nomeado pelo Papa Francisco para ser bispo na Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre todo esse processo. Primeiro, Padre, uma alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor que é nordestino, chegou em Roraima na década de 80, filho de uma família muito religiosa, ao chegar em Roraima se insere na vida da comunidade. Em que momento o senhor descobre que tem vocação para o sacerdócio? Bem, antes mesmo de chegar em Roraima, desde pequeno, já na escola das Filhas da Caridade, na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, eu comecei a perceber, bem pequeno mesmo, aí pelos 6, 7 anos, que eu queria ser padre. Já participava dos momentos de igreja, já ia muito às novenas da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na chamada 13 de Maio, naquela cidade, que é a comunidade de origem dos meus pais e onde eu fui educado na fé. E ali desperta em mim o desejo de ser padre. Inclusive, antes de vir à Amazônia, né, com os meus pais, eles me levaram à Diocese de Mossoró. Fui apresentado ao responsável do seminário, só que eu era muito pequeno. Então ele indicou, não, ele é muito jovenzinho, é uma criança ainda, é melhor que ele vá para lá e lá entre um dia no seminário. Assim foi feito. Nós chegamos aqui na década de 80, no ano de 87, fomos morar no bairro de São Vicente e começamos a frequentar a igreja de Nossa Senhora da Consolata. Eu lembro até hoje, o primeiro domingo, quando eu cheguei em Boa Vista, que fui à missa, um jovem chamado Olavo e uma jovem chamada Márcia me encontraram na porta e chamaram: "Você quer participar da Legião de Maria?" E ali eu já era da Legião de Maria infantil lá no Nordeste, então estava em casa. O pároco, naquela época, era o Padre Segundo, Revislande, já era coroinha dali, daquela igreja, e depois, então, chega o Padre Henrico da Croce, que é quando começa todo o processo. Em 1990, eu estava ajudando a preparar a festa de Nossa Senhora da Consolata. Eu lembro que a gente estava descendo a imagem de Nossa Senhora da Consolata, e o Padre Vitélio me perguntou: "Você quer ser padre?" Eu disse sim. Ele disse: "Então nós vamos começar os encontros vocacionais." E aí, eu, Revislande, Mário, vínhamos no seminário aqui na Aparecida, o ano de 1990. Os três estavam terminando o segundo grau, eu na Escola Maria das Dores Brasil, lá no bairro 13 de Setembro, o Revislande e o Mário aqui no Gonçalves Dias. Estudava conosco pessoas que são catequistas ainda, a Gracinha, a Joênia, que hoje está como responsável da FUNAI, e a gente veio aqui. E em 91, nos primeiros dias de fevereiro, exatamente no dia 13, nós três fomos para Manaus, no ônibus daquele da Eucatu, levava ainda mais de quase 24 horas a viagem, porque era tudo estrada de barro, e chegamos no seminário São José. Quem acolhe a nós três é um padre chamado João Abrantes, que ele vai vir para a ordenação. Que bacana, muito bom saber esses detalhes, né? Muita gente desconhece. Como foi que o senhor recebeu a notícia que havia sido nomeado bispo, onde era que o senhor estava? Conte aí para a gente esse momento especial. Eu recebi um WhatsApp da Nunciatura Apostólica com um número chamado reservado, dizendo assim: o Núncio Apostólico precisa lhe fazer uma consulta. Isso era o dia 17 de outubro do ano passado. Então, eu fiquei assim em dúvida e fui lá na casa do Dom Evaristo, e aí o Dom Evaristo disse: "Não, é o número da Nunciatura, você responda." Então, respondi, e aí foi marcado no dia 18 uma videoconferência, e aí eu tive uma dificuldade de ligar a minha câmera, ele perguntou se eu estava com dificuldade, mas aí conseguimos nos ver. Então ele disse assim: "Eu tenho uma notícia para lhe dar." Eu pensava que era uma consulta de uma situação que estávamos vivendo aqui na região do Regional Norte 1, né? Mas ele leu a carta dizendo que o Papa Francisco tinha acolhido a renúncia de Dom Edson Damião e me nomeava bispo de São Gabriel. Fiquei um pouco assim sem graça, e eu disse: "Mas eu não estou sabendo." Ela disse que o senhor queria fazer uma consulta. Ela disse: "Mas não é uma consulta, não. O Papa já lhe nomeou. Você pode dizer não à nomeação, só que você tem que responder dando situações graves da sua vida que você não pode responder Justificando, né, padre? Que você não pode responder a este chamado." Aí eu disse: "E agora?" Aí ele disse: "Você tem até amanhã." Eu disse: "Não, até amanhã eu não posso, não, porque eu sou acompanhado e troco assim um pouco a minha vida, partilho a minha vida com a direção espiritual com o Padre Pedro Evangelista." E aí eu esperei o Padre Pedro Evangelista voltar, isso era uma terça-feira. Na quinta ele voltou, a gente conversou, e na sexta voltamos a ter um encontro com o Núncio. Aí veio o sim,
com a ajuda também de outras pessoas. De modo especial, tiveram a ajuda do Dom Evaristo e do Dom Roque para chegar a esse consenso, dizer sim, dado que eu acho que a pessoa deveria ser outra e não eu, mas caiu sobre mim. Claro, a missão dada, a missão tem que ser cumprida. Padre, como é deixar as terras de Roraima, berço da sua vocação e do seu trabalho sacerdotal, para viver uma nova realidade tão distante? Aqui em Roraima eu tive a grata e boa companhia de grandes pastores. O primeiro, eu fui acolhido no seminário por Dom Aldo, que tem uma marca na história de Roraima. Até hoje, Dom Aldo ainda tem, eu diria para vocês todos, você sabe, evangelista, né? Pessoas que ainda amam e tem pessoas que não gostam dele, por causa da adesão, por causa do serviço em favor da causa dos índios. Depois eu fui assim ordenado por um santo bispo, que foi Dom Aparecido José Dias. Ele chegou aqui, deu uma viravolta, renovou de modo especial todo o processo da evangelização da cidade de Boa Vista. Você mesmo é filho dessa época, das comunidades fundadas pelos freis franciscanos e toda a simpatia que Dom Evaristo, Dom Aparecido tinha para com a questão da periferia. É verdade. Ele ordena nós três, eu, Mário Revislandi e também o Jesus ainda. E o grande companheiro de vida de bispo foi o Dom Roque. Quando ele chega, ele me convida para morar com ele, vou eu, Dom Edson, morar juntos, naquele tempo Padre Edson, e vamos morar juntos, e aí tem um diálogo muito bonito de nossa vida em função da igreja local. Eu passei pela coordenação de pastoral, pela paróquia da Consolata, pela paróquia da Catedral, pela área missionária do Cantar, e aqui. E nesse período, Dom Roque pediu para me prestar um serviço à CNBB, que foi ser diretor do Instituto de Teologia lá em Manaus. 4 anos, depois eu fiquei quase 2 anos na França num estudo mais pessoal sobre a vida espiritual.